Segue o líder! Família Palmeiras 90 a mais foi no sufoco, mas o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje eu vou te falar de mercado da bola, tem muita coisa bacana pra gente conversar e nós erramos a escalação, mas acertamos a tática do Palmeiras, embora algumas lambanças tenham acontecido, e importante demais frisar que durante essa semana inteira, se preparem, a imprensa vai ficar num chororô gigantesco. E você que é secador e tá aqui me assistindo, segue o líder. Vamos lá, família. Pra começar aqui, eu quero dizer o seguinte, o Palmeiras está ativo no mercado da bola, embora não pareça, tá? Lembra, as negociações que vão acontecer daqui a 2 meses já estão rolando agora. De efetivo que nós temos, e hoje eu preciso trazer pra vocês, e a gente já vai pro jogo. Palmeiras não conseguirá trazer o Danilo, a gente já vem falando isso em alguns vídeos, é oficial, então prioridade na contratação de um atacante. Nós vamos falar desse atacante no vídeo de amanhã, fica ligado porque tem novidade. E vamos falar hoje a respeito do meio-campista. O Palmeiras deve trazer um meio-campista para compor o elenco, tá? Se o Danilo quer uma oportunidade de mercado, não vem. 2 nomes ganham força no Verdão e o Zenit já definiu o valor pelo Wendel. Mas eu quero começar falando a respeito do Douglas Luiz. Presta atenção, o Douglas Luiz não está numa negociação tão simples assim com o Palmeiras, tá? O Palmeiras não tem tanta facilidade para contratar o jogador, mas há de fato uma possibilidade disso acontecer, tá? Douglas Luiz vale aproximadamente 21 milhões de euros, é um jogador da Juventus que está emprestado no Aston Villa e que vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. O Palmeiras poderia fazer um aporte por empréstimo com opção de compra, pode acontecer. A segunda opção aí que é o Wendel, tá? Atenção, o Zenit definiu o valor de mercado pelo Wendel, 146 milhões de reais, vai ter que pagar o clube que quer levar o jogador. O Botafogo é um dos principais interessados e aí isso me acendeu um alerta quando eu vi essa notícia, né? Se o Botafogo é tão interessado assim no Wendel, há uma probabilidade real do Danilo sair, tá? 200 milhões de reais é o que eles querem, o Palmeiras não deve ter condição de bancar isso aí, a menos que venda, né? Com exceção aí se vender alguma cria da academia mais o Alan, aí pode acabar rolando. Gente, muito importante, né? Porque a gente tem Larsson, Pacheco, Coutinho, Eric Belé. Será que não dá pra improvisar? Se não for pra trazer o Danilo, será que não vale mais a pena investir num atacante, num lateral? O Palmeiras precisa de lateral, né? Já que vai colocar uma bolada aí pra trazer o Nino, não sei. Minha opinião. Bom, gente, vamos lá, vamos falar rapidinho do jogo, porque eu tô extremamente adrenado, acho que essa é a palavra. A adrenalina tá lá em cima, velho. Que jogo, hein? Que jogo. O Palmeiras começou com uma escalação, tá aqui na tela pra você, que foi muito diferente do que eu imaginei, tá? Carlos Miguel no gol, Giai, e aí a dupla de zaga com Gustavo Gomes e Murilo, já vamos falar do Murilo, né? Mas tá tudo bem. Na lateral esquerda, então, de fato, jogou o Arthur e jogou muito bem, tá? Giai também foi muito bem. No meio-campo, Andréas Pereira e cadê? Emiliano Martinez, grata surpresa no jogo de hoje, hein? Finalmente o uruguaio chegou, e chegou mordido, ele queria realmente cavar o lugar dele no time e jogou bola, hein? Hoje o Emiliano Martinez jogou muito bem. Mais à frente, Alan e John Arias, Sosa e Flaco Lopes, tá? Antes da gente analisar estatística do jogo e falar um pouquinho mais a fundo, informação do Murilo, né? Então assim, o Murilo cometeu uma lambança, tá? Ele fez uma falta, uma segunda falta, tomou cartão, foi expulso, né? E deixou o Palmeiras numa situação muito complicada, muito delicada. E o Palmeiras conseguiu se sair muito bem. Isso me chamou muito a atenção, tá? O Murilo, de maneira assim, bem objetiva, ele tava fazendo bons jogos, né? Então aí os números rodando pra você, né? Tava fazendo bons jogos, tem bons números na temporada, marcou 3 gols já. Pô, tava saindo bem, né, cara? E eu não sei exatamente o porquê que aconteceu ali. O Viveiros, e aí a gente até se separou a fotinho dele aqui, ele é um jogador muito chato de marcar, mas muito chato. Ele busca o contato a todo momento, tá? E eu acho que assim, no Palmeiras ele encaixaria como uma luva. No vídeo de amanhã a gente vai analisar Viveiros, Isidro Pita, tem algumas opções aí de mercado pro Palmeiras, né? Ele realmente era o melhor jogador do Atlético Paranaense, tá?
E aí, é claro, ele vai buscando contato, contato vem, enfim, infelizmente o jogador acabou cavando a expulsão do Murilo e quase conseguindo um pênalti nada a ver, hein? Esse pênalti aí que provavelmente a imprensa vai falar pra caramba, cara, vai falar muito desse pênalti, né? Pra mim não existiu também, tá? O VAR corrigiu um erro do árbitro em campo. Eu vi comentarista no Premier falando, ai, por que tem VAR? Então por que tem o árbitro no campo se o VAR vai ficar corrigindo? O VAR tá aí pra corrigir justamente os erros do árbitro. Tá certo, né? Agora, a gente vê uma situação tão bizarra dessa, né, acontecer, e ainda o comentarista falar que o VAR não deveria ter apontado. Bizarro, bizarro. Eu espero que eu tenha entendido errado o que o comentarista falou, porque senão é nitidamente o cara falando que se o Palmeiras fosse prejudicado, tava tudo bem porque o árbitro em campo apitou. Bizarro, bizarro. A imprensa como um todo vai falar disso o dia inteiro, a semana inteira, né? Então, aqui tá a escalação tática que o Palmeiras entrou, né? Com a qual o Palmeiras entrou para enfrentar o Atlético Paranaense. O gol foi marcado pelo Gustavo Gomes, um leão, um guerreiro em campo, mais uma vez o Gustavo Gomes, tá? Já dá pra falar de papo de ídolo, né? Eu acho, com o Gustavo Gomes. Essa semana a gente gerou uma enquete aí sobre os ídolos do Palmeiras, tá? Na próxima que eu gerar eu vou colocar já o Gustavo Gomes. Já é papo de ídolo, sim, com certeza, tá? Basicamente, então, analisando as estatísticas do jogador, o Gustavo Gomes ele não só foi eleito o melhor jogador, né? Como também ele teve números individuais na partida absurdos, né? A gente analisa aqui 80% de passes certos, ganhou 3 dos 7 duelos. Cara, realmente foi muito bem. E olha o Giai. Olha que partida fez o Agustin Giai. E aqui eu não tenho vergonha nenhuma em reconhecer, tá? O Giai está jogando bem. É óbvio, montanha-russa, né? Ainda não tá estabilizado, mas assim, um jogo muito bem, outro jogo um pouco pior e tal, mas pelo menos tá jogando bola. Kelvin não volta pro time titular se o Giai continuar assim, tá? O Giai acertou 85% dos passes e ganhou 6 dos 9 duelos, velho. É muita coisa, tá? É muita coisa. O Alan acertou 86% dos passes, número muito alto, ganhou 10 duelos, cara. 10 duelos. Arthur Emiliano Martinez ganhou 4 duelos dos 6 que disputou. Andreas Pereira também 81% de acerto no passe, 75 pro Flaco. Realmente, números muito interessantes, tá? Olha o número de finalizações a gol, cadê? Que deu, por exemplo, vamos ver quem tá com a média maior aqui, só pra gente poder analisar ali, né? Ficou bem pareado, né? Um jogo também que o segundo tempo foi totalmente truncado, né? O Palmeiras com um jogador a menos teve que improvisar muita coisa. Bom, de qualquer forma, estatísticas do jogo pra gente analisar com calma. É necessário, tá? Posse de bola 51 para o Palmeiras, 49 para o Atlético Paranaense. Porque, obviamente, o Palmeiras jogou o segundo tempo com um jogador a menos. Porque assim, o Palmeiras amassou o Atlético Paranaense. O Atlético não conseguiu chegar no gol do Palmeiras com um jogador a mais, velho. Com um jogador a mais. 10 finalizações do Palmeiras contra 9 do Atlético. Torno a dizer, com um a menos em campo, né? O Palmeiras cria uma grande chance, etc. Beleza? 9 faltas. Olha quantas faltas fez o Atlético Paranaense. 22, velho. Absurdo, né? O Palmeiras tocou muito mais a bola, desarmou menos, é óbvio, né? E teve 22 faltas a seu favor. Um número muito alto, tá? O Palmeiras teve um cartão vermelho aí. Dá uma olhada nas finalizações do Palmeiras, né? O mapa de chutes do Palmeiras todo bem perto da área, ou seja, o Palmeiras triangulou bolas. Deu certo os treinamentos que a gente falou tanto, né? Com as 10 finalizações a gol, 2 no gol, né? 10 finalizações do Palmeiras, tal. A gente analisa 6 de fora da área, um número interessante, né? 17, esse dado é sempre muito importante, gente. 17 ações com a bola na área adversária. Um número muito elevado, tá? Muito elevado. Obviamente, o mapa de passes fica 43% no meio do campo, natural, tá? O Palmeiras acertou 59% de passes no terço final do campo, o que mostra que a partida de hoje foi um amasso do Palmeiras, tá? Então, saindo aqui da nossa do nosso SofaScore e entrando na mesa tática, o que deu certo? Por que o Palmeiras conseguiu fluir tão bem o seu jogo, né?
Então vamos lá, aconteceu exatamente aquilo que a gente falou que o Palmeiras estava treinando para acontecer. Isso é maravilhoso porque a gente prova que não é maluco, né? Que a gente entende um pouquinho com as análises que faz, né? O Palmeiras subiu as linhas de marcação. Começou desse jeitão aqui, né? Um 4-4-2 tradicional. Quando o Ramon Sosa joga, ele não joga nessa faixa do campo aqui, ó. Ele não é um camisa 10, ele não é um articulador, ele é um atacante. Ele entra para ser um atacante, o Maurício não, tá? Então, objetivamente, a diferença, quando o Maurício joga, ele joga nessa faixa do campo aqui, tá? E aí fica o Flaco como um centroavante mais à frente. Então é como se o Palmeiras jogasse num 4-2-3-1. Com o Sosa, a coisa muda de figura, tá? E o Sosa ocupa essa área do campo aqui. Aonde o Palmeiras ganhou o jogo, na minha opinião. A linha defensiva do Atlético Paranaense, como a gente já previu, era composta por 3 homens, né? E aí os alas aqui abertos, certo? Esses 3 homens, eles não teriam como jogar bola e conduzir o time à frente se o Palmeiras subisse as linhas. Então o que o Palmeiras fez? Exatamente o que falamos, o Palmeiras subiu as linhas. Quando o Palmeiras pressionou o Atlético lá no campo de defesa, não teve jeito, era bumba meu boi, bola pra frente. O Andréas Pereira com o poder de recomposição que tem, o Emiliano Martinez que foi um leão, o Giai, o Gomes, o Murilo e o Arthur ganharam muitas segundas bolas, muitas. Então a bola ficou com o Palmeiras a maior parte do tempo. A bola no pé do Palmeiras, jogando contra um time que teoricamente é inferior tecnicamente, a gente sabe o que acontece. O Palmeiras vai forçar e vai furar a defesa adversária. O que deu azar, tá? O que foi ruim pro Palmeiras? O Murilo ser expulso. Quando o Murilo é expulso, o Palmeiras se vê obrigado a formar uma linha defensiva muito mais agressiva, né? Com os jogadores retornando pra cá. Aí, óbvio, entra Evangelista, faz todas as mudanças que o Palmeiras fez e o Palmeiras se torna um time menos letal. Mas uma coisa foi muito boa de assistir. Durante a partida, o Vitor Roque entra. E quando o Vitor Roque entra, a gente vê como ele correu. E o fato do Vitor Roque ter corrido tanto que correu traz um alívio grande pro coração. Porque a gente percebe que o Vitor Roque está pronto para voltar. E o Palmeiras, então, vence o Atlético Paranaense, carimba o primeiro lugar no campeonato, né, a liderança do campeonato. E o mais importante, nós vamos ter a semana inteira conteúdo para gravar aqui da imprensa, porque ó, o que esses caras vão chorar, o que eles vão falar que o Palmeiras tá roubando, que o VAR, que não sei o que, não tá escrito no gibi, meu amigo. Não está escrito no gibi. E eles podem fazer o pontuar o que eles quiserem pontuar. O Palmeiras jogou bola hoje, jogou bola. E mais do que futebol, né, mais do que criatividade, o Palmeiras teve alma, que é o que a gente sempre cobra aqui. Quando você pega o Corinthians com um jogador a menos e você não consegue furar a defesa adversária dos caras, sabe, os jogadores pareciam que estavam com medo, né, com 2 a menos, né, no caso. Cara, bizarro, né, bizarro. Tudo bem que os caras fizeram uma cera e tal, mas isso é do jogo. Agora, quando você enfrenta um time e você tá com um jogador a menos e você consegue entregar resultado como o Palmeiras entregou, suor, transpiração, vontade, cara, dá vontade de investir no clube, seja lá de que forma for, porque traz aquele sentimento palmeirense mesmo, que só quem é palmeirense entende. Aquela emoção, sabe, aquele vínculo com o clube. Eu, no meu caso, tenho os meus cordões muito ligados ao Palmeiras desde a infância, por assistir jogos com minha família, com meu pai, cara, por ganhar uniforme pequeno, por amar esse esporte que é o futebol, que é um esporte tático maravilhoso, né? Um meio de socialização incrível. E que quando disputado na bola, meu irmão, não tem choro, não tem choro, você ganha na bola, o resultado vem na bola, é por isso que eu tô falando, a imprensa vai chorar, e o futebol é um esporte coletivo, onde você
treina, 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 dá errado. Você continua treinando, cabeça no lugar, treina, treina, dá errado de novo. E aí você não desiste, você continua treinando, trabalhando. E eu tô vendo o quanto o Palmeiras tá trabalhando, tá? Não é pouco. Não é pouco. E aí o Palmeiras treina, 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 treina. E quando vem o resultado, velho, é maravilhoso. É na bola, não é no grito, não é no choro e não é com a imprensa pressionando, tá? Palmeiras agora líder do Brasileirão, gosto de reforçar essa afirmação, né? Vai enfrentar o Jacuipense no meio da semana. Numa partida em que o Paulinho provavelmente vai retornar, o Vitor Roque tá de volta. Cara, o ano do Palmeiras promete, mas o espírito que tem que entrar em campo é o espírito que enfrentou o Atlético Paranaense hoje. É um espírito de guerreiro, é um espírito de jogar bola e não de reclamar, não de gritar. Tô gostando muito da postura do João Martins na beira do campo, não tá surtando, não tá inventando moda, tá sendo um treinador, coisa que o Abel Ferreira precisa fazer porque nós precisamos dele, ele é um líder, o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras, e eu não sou Abelete não, eu tô falando a respeito de performance, não adianta velho, não tem como você falar que o Abel Ferreira não é número de títulos que ganhou, tudo que conquistou, ele é o maior treinador da história do Palmeiras no momento, até o momento, né? Pode ser que ele seja ultrapassado em algum momento. Mas eu tô feliz demais, muito contente com a atuação do Palmeiras. Eu acho que você por aí também tá, né, meu amigo, minha amiga? Então é isso, ó. Amanhã, vídeo novo no canal meio-dia. Espero você. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço, avante palestra e segue o líder.